notícia de última hora, que é conhecida na tarde desta quarta-feira. Francisco Ramos já não é coordenador da Task Force da vacinação contra a Covid-19. Demitiu-se ontem, isto de acordo com um comunicado do Ministério da Saúde. Francisco Ramos renunciou ao cargo por irregularidades detectadas no processo de seleção de profissionais de saúde no Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, do qual é presidente do Conselho de Administração. Ou seja, terão sido administradas vacinas a pessoas que não cumpriram os critérios. É uma notícia que vamos naturalmente acompanhar ao longo da tarde desta quarta-feira. Fica essa notícia que marca esta altura e que tem a ver com a admissão de Francisco Ramos, coordenador da Task Force da vacinação contra a Covid-19. É uma admissão que acontece depois de vários dias em que temos estado a dar conta de vários casos, dezenas, aliás, nesta altura, centenas de casos de vacinação indevida pelo país fora, pessoas que não cumprem os critérios de vacinação prioritários e que acabam por passar à frente de outras pessoas. Bom, eu não sei se se tornou inevitável, o que sei é que as coisas não estavam a correr bem. Quanto ao processo que levou à admissão de Francisco Ramos, pelo menos o comunicado que vem do Ministério da Saúde não refere todos esses casos de vacinações ilegais, se quiseres, ou vacinações que estavam fora do plano. Refere sim problemas que houve na vacinação, irregularidades no processo de vacinação na Cruz Vermelha, e Francisco Ramos tem um papel na Cruz Vermelha, é o presidente da Comissão Executiva da Cruz Vermelha, e portanto ele ou seja, ter-se admitido apenas em relação a esse caso. Ele não se reviu relativamente ao que aconteceu na Cruz Vermelha e portanto apresentou a sua demissão. Agora, não sei se é só isto. O que me parece é que Francisco Ramos também terá percebido que provavelmente a situação estava a tornar-se, eu diria que, muito complicada de gerir. Porque o problema nesta altura, Marisa, é todos estes casos que nos parecem muitos, e são de facto casos complicados e são casos que nos levantam a todos alguma indignação, de pessoas que estão a ser vacinadas quando não deviam estar a ser vacinadas porque há outros grupos, porque há outras pessoas que precisam dessas vacinas. Isto acontece numa altura em que Portugal recebeu ainda muito poucas vacinas, recebeu alguns milhares de vacinas. Agora, temos que pôr isto, temos que imaginar o que é que vai acontecer daqui para a frente. Quando Portugal começar a receber milhões de vacinas, tudo isto pode começar a tornar-se de facto insustentável e a perder completamente o controle. Portugal não está assim tão mal classificado, estamos mais ou menos a meio da tabela, e isto para dizer o quê? Que este plano da vacinação, embora nos pareça a nós que está cheio de problemas por causa de todos os casos que têm abertos os telejornais todos os dias, apesar de tudo o plano de vacinação está a correr de uma forma, eu diria, aceitável, uma vez que ele não depende totalmente de Portugal, porque essa questão da vacinação e das vacinas está a ser negociada pela Comissão Europeia e Portugal não tem ainda todas as vacinas. Parece-me que a situação estava a começar a fugir um pouco do controle. Havia casos em demasia, casos de primos, sobrinhos, de mães, de padres, ou seja, muita gente a aproveitar-se, e gente que não é só do PS. Há outros partidos que também, nomeadamente, por exemplo, há alguns casos relativos ao PSD, e, portanto, parece-me que tudo isto estava a ficar complicado. Agora, esta demissão de Francisco Ramos levanta um problema a António Costa e levanta um problema à Ministra da Saúde, é que torna tudo isto, de repente, mais frágil. Porquê? Porque o plano de vacinação e a vacina, neste momento, é, se quiseres, a grande luz, ainda muito distante, mas é a grande luz ao fundo do túnel. E, portanto, neste momento é um abalo que se tem aqui, quando havia uma figura, sendo que essa figura, por vezes, nos parecia algo polémica por determinadas declarações que foi fazendo ao longo deste processo, mas era uma figura que existia, era o responsável máximo, era alguém que, ou pelo menos alguém a quem nós podíamos pedir responsabilidades e alguém que tinha de responder por esse plano de vacinação. Portanto, a partir de agora, o Ministério da Saúde tem de resolver este problema. Não se conhece ainda, não se sabe quem será o sucessor de Francisco Ramos. O que se sabe é que
e este processo de vacinação não começou assim há tanto tempo, ele começou no dia 27 de dezembro, portanto estamos hoje no dia 3 de fevereiro. Francisco Ramos aguentou muito pouco tempo no cargo, e é um cargo que vai ter uma exigência enorme, como eu te dizia, a partir de agora, porque este cargo, com todas as vacinas que vão chegar a Portugal, vai ter as coisas muito bem delineadas, ou seja, vai depender e muito de uma boa logística. E todos nós sabemos que muitas vezes a logística não é o forte de Portugal. Há grandes dúvidas, por exemplo, se Portugal devia ou não ter entregue este plano de vacinação e a sua execução, por exemplo, às Forças Armadas, como está a acontecer noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos, porque as Forças Armadas têm mais experiência no que toca à logística. Portanto, há aqui muitas dúvidas que agora, se quiseres, ficam um bocadinho mais em cima da mesa com a admissão de Francisco Ramos. Mas a verdade é que a admissão de Francisco Ramos não resolve os problemas a que estamos a assistir e que tem a ver com a vacinação indevida. Embora é alguém que, a meu ver, também mereça aqui alguma crítica, nomeadamente em relação a 2 episódios que parece-me que Francisco Ramos não o devia ter feito, e falo concretamente assim que assumiu funções à frente do plano de vacinação, participou, ou pelo menos foi notícia, num comício de Marisa Matias, e as declarações que fez aqui numa recente entrevista na SIC Notícias sobre André Ventura e todos os eleitores de André Ventura. Acho que Francisco Ramos devia ter percebido que o seu papel era um papel fundamental, que exigia a máxima neutralidade, que exigia o distanciamento total das guerrilhas políticas, e portanto acho que Francisco Ramos nesse aspecto não soube interpretar bem a missão que lhe foi confiada, nesse aspecto, nessa questão das guerrilhas políticas e nessa intromissão política em algo que é tão importante para o país como a vacinação e que é também muito importante para o mundo. Francisco Ramos também não podia fazer muito mais. Acho que isto é uma competência do Governo, acho que é uma competência do Ministério da Saúde, se quiseres é uma competência do Primeiro-Ministro. Acho que as coisas não foram bem definidas desde o início. De facto, há muitas dúvidas e há também, obviamente, o típico aproveitamento. Há muito aproveitamento. O que eu acho é que nós estamos sempre atrás do prejuízo. E esse é que tem sido o problema na gestão de todo este processo e de toda a gestão da pandemia. Os problemas que vão nunca antecipamos, nunca fazemos um bom planeamento destas questões. E, portanto, quer dizer, o que se passou com Francisco Ramos, o que se passa com estes episódios das sobras das vacinas, que alguns, quer dizer, cabe na cabeça de alguém que sobrem vacinas no INEM do Porto e que sejam dadas numa pastelaria. Quer dizer, não há doentes de risco que precisam daquelas vacinas. Acho que isto são tudo sinais de um desnorte completo do Governo e, portanto, parece-me que já é tempo, já passou tempo suficiente, quase um ano, para que o Governo se concentre, afine as estratégias, planeie e não ande sempre a correr atrás do prejuízo, porque acho que isso é a pior coisa que se pode fazer e é a pior herança que este Governo pode deixar aos portugueses. Chegou o tempo de deixarmos de nos desculpar sempre com o mundo inteiro está assim, nós não estávamos preparados para isto, quer dizer, já passou um ano e, portanto, aprendemos muita coisa com este ano e é preciso olhar daqui para a frente e tirar lições. Quer dizer, eu espero, por exemplo, que na Páscoa, que é o momento que se aproxima, o Governo pense bem naquilo que vai fazer. Se o Governo diz, as pessoas fazem. E, portanto, acho que tem que se aprender com o Natal para não se fazer o mesmo na Páscoa. E é preciso não, como se costuma dizer, embandeirar em arco. Porque embandeirar em arco, no que toca a esta pandemia, já se percebeu que é a pior coisa que se pode fazer. E, portanto, enquanto a população não estiver vacinada de forma a garantir a tal imunidade de grupo, enquanto não houver o suficiente número de pessoas vacinadas, nós temos de continuar a manter uma série de regras e essas regras são bem claras, para não termos outra vez de confinar, de ir toda a gente para dentro de casa, etc. Mas é de esperar, Bernardo, que o Governo, tendo em conta aquilo que se passou, não cometa na Páscoa, que é o período festivo que se aproxima, tirando o Carnaval que não vai existir, não cometa o mesmo erro que cometeu no Natal de que estamos a falar. Pois, é isso, era isso que eu dizia há pouco, é de esperar que isso não aconteça e que se tenham tirado algumas lições do Natal e destes números a que estamos a assistir, que são de facto números muito trágicos, e essa é uma marca que, quer dizer, já ninguém tira a Portugal.
a marca de Portugal ter se tornado no país com mais casos do mundo, quer dizer, é uma marca. Nós ouvimos falar em milagre há uns meses. Quer dizer, depois do milagre tornámos-nos no país com os piores números do mundo. E isso fica tatuado, se quiseres, em Portugal. E isso vai ter, obviamente, repercussões graves no futuro.